Prontinho. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Felipe, vocês já estão me conhecendo aos poucos, estou apoiando a coordenação do curso Finanças Climáticas da Manhã. Queria desejar as boas-vindas a vocês. Hoje a gente se encontra agora no segundo dia da programação do curso. No primeiro módulo, a gente teve o módulo inaugural na semana passada. Hoje a gente vai falar da necessidade de financiamento e a definição de investimento sustentável com os professores Luan e Linda. A nossa aula de hoje, como ela é completamente remota, está todo mundo no ambiente virtual, vai permitir que todo mundo interaja da mesma maneira. E aí, depois dos momentos expositivos do professor Luan e da Linda, a gente tem um momento para perguntas e respostas, e aí a gente incentiva que vocês abram a câmera, se apresentem e façam a sua própria pergunta. Então, preparem as suas perguntas para o momento de perguntas e respostas e também para falar, mas se vocês não puderem ou não quiserem, podem falar no chat, que aí com o apoio da Mauri, que está com a gente vai trazer a pergunta para vocês, e aí depois também, se a pergunta de vocês não tiver sido contemplada, levem para a gente no formulário de avaliação da aula, que também computa a presença de vocês, então não deixem de ver o formulário que a gente compartilha ao final, para vocês poderem dizer para a gente como que vocês sentiram que foi o encontro, registrarem alguma coisa, algum comentário, alguma pergunta que vocês acham que não foi respondida, também queria dizer que, se você está assistindo essa aula remotamente, ou melhor, no Notion, o formulário de presença ele está mais abaixo. Então, para a galera que está vendo a aula ao vivo, o formulário é o que a gente compartilha aqui depois. Mas para a galera que estiver vendo a aula gravada no Notion, o formulário vai estar na página da gravação da aula também. A primeira aula do dia de hoje é de necessidades e fontes de financiamento para a transição justa, em que a gente vai discutir o conceito de transição justa e as necessidades financeiras associadas à descarbonização, inclusão social e desenvolvimento sustentável. A gente vai também, com o professor Luan, aprender um pouco sobre as principais fontes públicas e privadas de financiamento, incluindo bancos multilaterais, fundos climáticos e investidores institucionais. Antes de passar a palavra para o professor Luan, eu queria saber se a Bia gostaria de fazer alguma palavra em nome do museu, da Escola de Ciências da Manhã. Bia, por favor. Oi, pessoal, bom dia. Eu queria só dar oi, assim, eu não sei se todo mundo conseguiu me ver na última aula, mas eu também vou acompanhar vocês o curso inteiro. Eu sou analista da Escola de Ciências da Manhã, coordenadora da Cátedra Unesco, então estou aqui, estou inclusive no museu, para quem não sabe, essa é a parte de trás do museu. E fico muito feliz de estar com vocês aqui hoje, vai ser super legal a gente continuar o nosso curso até setembro. A gente já teve um spoilerzinho aí das aulas de hoje, vai ser maravilhoso, então espero que todo mundo goste também. Agradecer a participação mais uma vez e dizer que eu estou aqui também para qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem. Eu queria mais mostrar para todo mundo que não me viu na telinha na semana passada, mostrar quem eu sou e dar um oi e dizer que eu estou aqui. É isso, gente. Bom dia. Vamos lá. Obrigado, Nina. Bom, professor, antes de passar a bola, te apresentando rapidinho, aí depois você me ajuda a complementar qualquer coisa. O professor Luan, ele é professor do Programa de Engenharia de Produção, PEP, COP, UFRJ, e da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da FAC, da UFRJ. É coordenador do programa do Grupo Finanças e Investimentos Sustentáveis, o GFIS, e coordenador de pesquisas do Climate Finance Hub Brasil. Ele é pós-doutor em Política Climática e Energética, e aí vem um nome em alemão, gente, que eu não sei se eu vou me arriscar a falar aqui, depois você me ajuda, professor, mas é pelo Instituto essa palavra aqui é alguma coisa relacionada ao clima. É isso, ele é pós-doutor em Política Climática e Energética pelo PIC, na Alemanha, e Economia do Clima e do Meio Ambiente por outro programa que também tem um nome difícil, na Áustria. Professor, me ajuda depois. Ele é doutor e mestre em Planejamento Energético e Ambiental pelo Programa de Planejamento Energético, também no PPE, COP e UFRJ, e graduado em Matemática no IME, da UF, e em Administração na FAC,
da UFRJ. Professor, a gente está muito feliz de contar com você aqui, com a sua aula hoje. Me ajuda aí a complementar a leitura do seu currículo para a galera te conhecer melhor. Desculpa qualquer coisa. E a palavra é sua. Obrigado. Obrigado, Felipe. Eu vou até começar aqui a startar meu tempo, porque o professor tem um problema, né? A gente começa a falar e aí a gente vai embora, né? Esse, como é um tema que eu, né, sou apaixonado por essa agenda, realmente poderia ficar aqui a manhã inteira, à tarde, junto com a tarde, falando sobre a pauta, mas vou me concentrar aqui no tempo que eles têm disponível. E aí eu queria começar primeiro aqui a minha fala agradecendo o convite. Realmente é um prazer poder estar, né, participando aí dessa formação em finanças climáticas amanhã, desde o momento inicial, né, da abertura, né? Então eu pude participar aí da palestra magna que foi no Museu da Manhã. Eu fico lotado aqui no Rio de Janeiro, né? Eu moro aqui no Rio. E também agora, nessa aula de hoje, que a gente vai discutir um pouco aí sobre as necessidades de financiamento, entendendo a perspectiva da transição justa. Então, já trazendo a discussão do aspecto social, né, para esse debate, que é um aspecto que é bastante negligenciado. Então, eu vou reforçar bastante aqui com vocês hoje a importância, né, da gente olhar para essa agenda. E aí também, mais para frente, né, em outras aulas, eu volto, né, então vocês vão ter aí, né, overdose de professor Lua Santos, porque eu volto mais à frente para trazer também, para discutir com vocês a questão específica do mercado de carbono, né, que é uma agenda que eu já acompanhei há muitos anos, aí mais de 15 anos, trabalhando nessa agenda. Então a gente também vai ter uma outra oportunidade mais à frente para falar sobre esse elemento em particular. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e eu peço, por favor, que vocês me confirmem, tá? Quando já estiver aparecendo para vocês. Eu estava até falando com o pessoal antes, né? Eu mudei de computador, então pode ser que, enfim, vamos ver se vai funcionar bonitinho. Espero que sim. Minha tela já aparece para vocês, gente? O meu PowerPoint? Professor. O PowerPoint ainda não, você está compartilhando a janela do Meet para gente. A tela toda. Já foi agora ou não? Ainda não. Ainda não. Então, peraí. Falei que sempre tem um probleminha técnico. Bora lá. Vai dar certo. Vai, acabou de dar certo, vai dar certo. Acabou de dar certo, agora vai ter que dar, não é possível. Vamos lá. Acho que agora foi. Agora sim. Agora foi. Isso, pronto, perfeito. Em termos de agenda, pessoal, o que eu pensei para hoje, né? A gente tem 45 minutos aí, né, de exposição e depois a gente abre o debate. Então, como se trata aí de uma das primeiras aulas do curso, né? A ideia não é ser nada em que vocês vão sair daqui já especialistas nos modelos, nos instrumentos, né, nas fontes de financiamento. Não é essa a proposta, né? Então, a proposta hoje é a gente ter um olhar mais global, realmente, porque ao longo do treinamento, né, ao longo da capacitação, vocês vão aprofundar, né, cada um desses elementos, né, cada um dessas fontes de financiamento vão ser, de fato, trabalhadas. Mas qual que é a proposta da narrativa de hoje, né? A gente vai começar olhando um pouco para o contexto global, né, entendendo aí qual que é essa demanda, né, de financiamento global, e como que isso dialoga com a agenda de transição justa. E aí depois a gente já vai entrar numa perspectiva das necessidades globais de financiamento. Então, entender aí, né, o que os estudos, né, internacionais mostram que são os montantes, as quantidades de investimentos necessários para que a gente consiga, de fato, garantir aí uma transição, né, climática, inclusive justa, né? Então a gente vai estudar e olhar um pouco sobre, né, os principais tipos de instrumentos de financiamento, né, e de transferência de recursos. Então vamos olhar aí para a parte de cooperação internacional, o papel dos bancos multilaterais, dos fundos climáticos, enfim, das fontes privadas. Então a gente vai tentar ter uma noção aí do espectro, né, das fontes de financiamento globais, e aí a gente vai entrar um pouco no olhar brasileiro, né, trazendo aí a perspectiva nacional, desde compreender o que são demandas de financiamento nacionais, ou seja, quais são os montantes de recursos necessários para garantir, né, que o Brasil ele vai estar alinhado aí realmente a essas demandas climáticas aí que o Acordo de Paris estabelece, né, de 1,5 graus, e também, né, verificar um pouco aí quais são essas principais fontes de financiamento nacionais que a gente tem. E aí eu concluo a minha fala aqui trazendo alguns elementos finais, né, as considerações finais aqui, destacando algumas oportunidades e desafios. E aí na sequência, minha amiga aí, a Linda Murassala, que a gente trabalha junto em outras iniciativas também, vai dar sequência, né, trazendo um outro elemento dessa discussão. Ok? Bom, já fui apresentado, mas eu queria só falar um pouco também mais da minha trajetória, porque até para que vocês possam entender, né, como é que se coloca, né, a minha formação, a minha trajetória acadêmica dentro desse debate de transição climática, né, de financiamento climático de modo global, tá? Como já foi colocado, né, eu sou professor da UFRJ, então dentro da UFRJ eu atuo em 2 programas distintos, né, na engenharia de produção, então atuando aí no programa de mestrado, doutorado e também orientando alunos de pós-doutorado, tá? E atuo
na graduação, no curso de administração. Então, a minha pegada, né, é justamente olhar o mercado financeiro e como que a gente pode entender uma requalificação do setor financeiro para viabilizar soluções, projetos, né, modelos de negócios que sejam mais sustentáveis. Tá, tem até aqui, eu sei que tem alunos meus aqui, tem aluno meu que já foi aluno de graduação, né, tem um orientando meu de doutorado, então, né, tem algumas pessoas que já me conhecem, né, da universidade. Eu coordeno, dentro da universidade, né, o primeiro grupo brasileiro focado em pesquisas na área de finanças e investimentos sustentáveis, que é o GFIS. Então, fica o convite aí também para vocês acompanharem, né, nossas atividades nas redes sociais. A gente está no Instagram, né, o @gfis.frj. Estamos também no LinkedIn. Então, quem tiver interesse, né, imagino que todos aqui tenham interesse, né, nessa agenda, que possam também acompanhar aí o nosso trabalho, porque a gente compartilha uma série de informações, né, eventos, notícias, enfim, né, atualizações com relação a essa agenda, e também trabalho, inclusive, com, né, a Linda no grupo, né, no projeto chamado Climate Finance Hub Brasil, né? Eu coordeno dentro do Climate Finance Hub Brasil a área de pesquisa, então eu tenho aí, né, alguns profissionais trabalhando comigo justamente, né, analisando, né, fazendo toda uma parte de modelagem da maturidade da transição climática de empresas que atuam aqui no Brasil. Então também é um trabalho bem bacana, também convido, né, vocês a seguirem a gente também nas redes sociais. A gente está no LinkedIn muito ativo, né, o Climate Finance Hub é muito ativo, a gente trabalha muito em parceria também com o IX, né, com outras instituições aí como o Instituto Itaúsa, né, então acho que é super bacana também quem tiver, né, interesse de acompanhar essa agenda, né, tá antenado aí nas nossas redes sociais, tá? Como foi colocado, né, eu tenho 2 pós-doutorados, na verdade, já fiz um na Alemanha, voltei recentemente a morar aqui no Brasil, estava passando uma temporada lá em Berlim, foi justamente estudando a questão de política climática e energética. Então, a ideia, né, de ter feito essas pesquisas tanto na Alemanha quanto na Áustria foi justamente, né, olhar para o que vem sendo feito, né, de ponta na Europa e tentar trazer um pouco dessas discussões, né, dessas reflexões que a gente vê lá na União Europeia, que né, um grande polo, né, de avanço da discussão da política climática global, né, para tentar trazer esse debate para o Brasil, né, em particular aí na discussão de política climática e também no tema da precificação de carbono, né? Na próxima aula que eu vou dar para vocês, daqui a umas 2 semanas, eu vou falar bastante sobre o tema de mercado de carbono, e foi justamente, né, esses temas que eu trabalhei tanto na Áustria quanto na Alemanha, né, entendendo aí a experiência europeia e como que a gente pode, né, ter aí aprendizados, né, lições aprendidas para a realidade brasileira, tá? Né, em termos de formação, né, além desses pós-doutorados, eu tenho, né, uma formação bastante interdisciplinar, né? Sou graduado em matemática e administração, fiz mestrado e doutorado em engenharia, né, pós-doutorado em economia. Então, a perspectiva dessa aula de hoje vai ser bastante transdisciplinar, né? Eu vou trazer vários elementos, desde elementos técnicos, como elementos econômicos, né, elementos, né, socioambientais. Então, eu acho que é muito importante a gente já começar, né, e eu falei um pouco sobre isso na minha aula magra, né? Entender que discutir financiamento climático, entender que discutir essa agenda da sustentabilidade a gente se desconstruir, né, um pouco daquela lógica, né, cartesiana, newtoniana das caixinhas, né? Então a gente está dentro de uma agenda que ela dialoga entre várias áreas. A gente dialoga com a área econômica, social, ambiental, política, né, diplomática. Então a gente está falando com várias agendas, né, distintas. Por exemplo, eu sei que na aula passada o Caio estava aí, né? O Caio é uma formação de direito, inclusive, né? Ele é advogado, trabalha na discussão aí do direito também climático. Então a gente tem que entender, né, que a gente vai precisar, né, compreender e navegar em várias áreas distintas, né, quando a gente está falando de financiamento climático, porque vai bater em questões mesmo financeiras e econômicas, mas também regulatórias, né? E o aspecto social é um que eu vou, né, trazer bastante para o nosso debate de hoje, né? E aí, para a gente poder se entender em termos de contexto, né, eu queria começar por esse slide, que ele vai mostrar, inclusive do lado direito, essa imagem dinâmica, que está acompanhando a evolução da temperatura global, né, da variação da temperatura global ao longo dos anos. Então, a gente vê que os anos vão passando e essas barrinhas elas estão se movimentando ao redor das barrinhas, não é para ler mesmo, mas são todos os países, né, mostrando como que a variação da temperatura nestes países vem se dando com relação à evolução do tempo, né, com o passar dos anos. E o que a gente percebe é que cada vez mais essa variação de temperatura com a evolução do tempo, ela vai se aproximando aí na ordem de 2 graus Celsius, né, que se a gente for olhar na história da agenda climática global, era a meta, né, climática que era entendida como limite máximo de variação de temperatura estabelecido. Hoje, a gente sabe que esse limite não é mais 2 graus, é o limite de 1,5 grau. Né, mas por muitos anos, aí, até 2015, na verdade, né, até o próprio lançamento do Acordo de Paris, a meta global era de 2 graus. Né, inclusive, o próprio Acordo de Paris começou com meta de 2 graus e depois ele foi revisado, né, para 1,5 grau. Então, a nossa meta climática global hoje é 1,5 grau.
E esse valor, né, esse número de 1,5 graus, por que 1,5 graus, né? As modelagens climáticas identificam que variações climáticas superiores a 1,5 graus começam a trazer uma série de efeitos, né, de impactos que podem ser irreversíveis. Por exemplo, a extinção de uma espécie, né? Uma vez que uma espécie ela é extinta, aquela espécie ela não tem mais volta, né? Ela entrou em extinção e acabou, né? Então, esse tipo de impacto que é irreversível, né? Que não tem way back, que não tem um retorno, eles começam a ser verificados a partir de 1,5 graus, e por esse motivo, né, esse número, né, fica aí emblemático como um valor que não deve ser ultrapassado. Né? E isso mostra toda uma agenda de emergência climática, de crise climática, que demanda ações, né, cada vez mais ambiciosas para enfrentamento, né, e luta deste aquecimento global. Né? E a gente tem hoje um framework internacional, eu sei que isso foi falado na aula passada, que é o Acordo de Paris, que estabelece, de fato, né, que as emissões devem ser limitadas a 1,5 graus, e a gente tem, né, os países, né, entregando as suas NDCs, que são as suas metas de descarbonização, para mostrar quais são as suas, né, propostas para que eles consigam apoiar nessa luta aí, né, de alcançar, né, no máximo 1,5 graus de variação de temperatura. Tá? Então, esse é o contexto que a gente coloca. Esse contexto impõe, né, uma necessidade bastante significativa de descarbonização da economia global, ou seja, né, os setores econômicos, né, que a gente chama de energointensivos, né, que são mais intensivos no uso de energia, eles são aí cada vez mais pressionados para que haja aí uma redução das suas emissões. E aí, particularmente, aqui eu destaco, né, o setor industrial, o setor energético, né, que são setores, né, globalmente, né, falando, bastante intensivos em energia, mas claro que a gente também tem outros setores, e, por exemplo, no caso brasileiro, a gente tem toda a questão aí da importância do setor agro, né, do setor florestal, né? Então, a depender do país, né, da configuração econômica, né, daquele país, você vai ter setores que vão ser mais expressivos, né, do que outros. Particularmente no Brasil, eu destacaria aí esses setores que eu mencionei, né, a energia, a indústria e o setor, né, de uso da terra e florestas, tá? Então, são setores bastante intensivos aí em emissões, né? E isso, claramente, para que estes setores possam se requalificar, que eles possam entender uma mudança no seu padrão de, né, de emissões, é necessário todo um engajamento, né, de uma agenda de financiamento climático para que a gente possa pensar, né, desenvolvimento tecnológico, novas tecnologias, novos processos, né, novos modelos de negócio, ou seja, toda uma mudança, né, até cultural, né, eu diria, dentro do funcionamento da dinâmica desses setores, para que eles possam, de fato, estar mais alinhados a essa agenda global. Né? E aí, esse é o grande contexto, só que eu falei até agora de elementos financeiros e econômicos, né? Elementos até do ponto de vista ambiental, a importância aí de você descarbonizar. Só que muitas vezes, quando a gente vai olhar para a agenda, né, de transição climática, do financiamento, o tópico, né, a perspectiva social, ela é extremamente negligenciada, ela acaba sendo esquecida. E é importante que eu lembre aqui para vocês que se esse tema do clima ele está enquadrado, né, na agenda da sustentabilidade, quando a gente pensa sustentabilidade, a gente sempre vai pensar num famoso tripé da sustentabilidade, né? O termo em inglês, né, cunhado aí clássico, chama Triple Bottom Line, que fala o quê? Que para a gente entender uma iniciativa, né, um projeto como sustentável, ele precisa necessariamente endereçar a agenda econômica, a agenda ambiental e a agenda social. Então a gente não pode, né, falar de transição climática, né? A gente não pode ter uma formação aqui, né, chamada Finanças Climáticas do Amanhã, que não fale do aspecto social. Então, novamente, parabenizo, inclusive, né, a estrutura, né, a organização, né, dos conteúdos desse treinamento, para já trazer nas primeiras aulas a perspectiva social, para que ele já comece a discutir financiamento climático, entendendo a relevância de se falar, né, e de se dar luz, né, de jogar luz sobre a pauta social. E aí, para isso, a gente traz a questão da transição justa. Por quê? A gente poderia entender, né, a necessidade de descarbonização sem olhar para o aspecto social. Como muitas vezes, né, a agenda social ela é discriminada, ela é desconsiderada. Né? Então, a perspectiva que se coloca aqui é como que nós vamos garantir, né, de fato, uma mudança, né, uma trajetória distinta de desenvolvimento econômico, né, associado aí a essa questão do clima, que leve em consideração a pauta da transição justa, que leve em conta as pessoas, os profissionais, os trabalhadores envolvidos no processo. Tá? E aí, em termos de contexto dessa transição justa, eu trouxe alguns elementos aí, né? Por exemplo, na COP26, que é a Conferência do Clima, né? Que é uma agenda que sempre acontece no final do ano, aí em novembro, dezembro, né? Esse ano a gente sabe que vai acontecer em Belém.
né? A COP26, por exemplo, ela deixou muito claro, ela propôs, né, a criação de uma coalizão para a transição justa, e a própria União Europeia, né, ela propôs, né, o Just Transition Fund, ou seja, o fundo de transição justa, da ordem aí de quase 20 bilhões, né, de euros, né, no horizonte aí de 2021 a 27, e existem outros fundos climáticos que também vão estar orientados a essa agenda, ou seja, se nós falamos, por exemplo, de que a indústria vai precisar se requalificar e se desenvolver em outras perspectivas tecnológicas, o que fazer com os profissionais que atuam, por exemplo, no setor de cimento, no setor da mineração, no setor de óleo e gás, que são setores muito, né, intensivos em energia e que existem várias propostas que a gente chama de phase-out do setor, ou seja, de você desativar aquele tipo de atividade. Né? Então, diversos países, né, já colocaram que a partir, por exemplo, de 2050, né, 2040, dependendo do país, eles não vão mais, né, fazer geração de energia a partir de petróleo e gás. Tudo bem, é importante isso para a agenda climática. Mas e todos os profissionais que dependem desse segmento econômico, né, para viver e sobreviver? O que fazer com esses profissionais? Como gerar, né, como requalificá-los para que eles possam se reposicionar no mercado? Né, como garantir que eles vão ter novas posições? Né, como a gente pode garantir os chamados aí, né, empregos verdes, famosos green jobs? Como que a gente faz isso? Né? Então, quando a gente está falando de transição justa, a gente está entendendo em como transformar a economia, né, de baixo carbono, garantindo essa justiça social, ou seja, envolvendo a descarbonização, envolvendo esse processo de redução de emissões, entendendo a equidade social e a necessidade de pensar o aspecto do desenvolvimento sustentável, como proteger trabalhadores e comunidades vulneráveis. Né? Então, é muito importante que esse, né, elemento seja trazido e ele está pautado em alguns pilares, né? Sejam eles pilares de justiça socioeconômica, seja ele o pilar do Green Job, né, de você criar e garantir a sustentação de novos empregos verdes, seja ele você requalificar e fazendo uma reconversão industrial, né, entendendo o papel das pessoas nesse processo. Né? Então, eu começo, né, a minha fala aqui hoje trazendo o elemento da transição justa como plano de fundo, porque tudo que eu vou falar daqui para frente vai levar em conta, né, o elemento social, ok? Então essa vai ser a nossa grande, né, chave, né, para essa discussão. Né? E no Brasil é muito importante, né, em particular, falar sobre esse ponto, porque nós sabemos que existe um déficit, né, uma grande demanda com relação às desigualdades sociais que existem no país. Né? Isso aí, né, todo mundo conhece. Né? A gente tem pessoas aí que trabalham, né, que participam aqui desse treinamento de diversas regiões do Brasil, e mesmo falar de Brasil é falar de um país extremamente desigual. Né? Uma coisa é você falar, né, de algumas regiões em particular, outra é você falar realmente dos grandes centros econômicos, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, onde você tem uma dinâmica, né, que muitas vezes vai ter um desenvolvimento desses elementos, né, mais avançado. Enquanto outras regiões, né, essas questões são bastante, né, emergentes, né, bastante graves. Né, então, naturalmente, a gente também tem que entender o nosso país, que é um país continental, como um país que é muito plural e muito diverso em termos de desigualdade. Né? Então, não querer também enquadrar o Brasil como uma coisa só, porque a gente sabe que isso não é a realidade. Né? Inclusive, esse é o motivo pelo qual a própria Conferência do Clima vai ser em Belém, porque a ideia era justamente trazer para a região, né, amazônica, né, para evidenciar a pauta social, que inclusive é uma grande pauta da conferência desse ano, ok? Bom, quando a gente olha para as necessidades globais de financiamento, né, existem vários números, né, que são aí famosos, né, a ordem dos trilhões, né, de dólares, né, e aqui eu vou trazer alguns desses números famosos para a gente poder começar a entender a gravidade do problema. Né? Em escala global, o Banco Mundial ele mostra que seria necessário da ordem aí de centenas de bilhões de dólares, né, de investimento por ano até 2030, para que a gente consiga, né, ter todo o recurso financeiro necessário para alcançar as metas do Acordo de Paris. Por que quando a gente fala das metas climáticas, a gente olha o horizonte 2030? Tá? É importante saber disso, né? Porque o Acordo de Paris, ele estabelece sua meta olhando para o período 2030. Né? Então, a gente tem aí mais 5 anos, né, até, né, o limite, né, temporal, né, esse milestone, né, esse período, essa janela, né, temporal que, né, o Acordo de Paris estabelece como agenda.
né, quando a gente olha para agendas climáticas, existe um outro marco, né, temporal muito famoso. Geralmente, né, a gente fala também muito do horizonte 2050, mas quando a gente fala de 2050, a gente está olhando para processos que a gente chama de net zero, né, de emissões líquidas zero, que é você ter economias, como é o caso brasileiro, que se propôs ser net zero em 2050, onde não vai haver, né, emissões líquidas no país, ou seja, tudo que for emitido pelo país, pelo Brasil, né, vai ser capturado, toda essa emissão vai ser capturada e, portanto, a emissão, né, subtraindo a captura, vai gerar uma emissão, né, net zero, ou seja, zero ou até mesmo negativa, né? Então, né, até para esclarecer isso, né, não existe emissão negativa. O que pode existir é emissão líquida negativa, ou seja, você considera as emissões associadas às capturas, né, associada a todo esse processo de, né, captura de gases de efeito estufa, ok? O fato é, quando a gente olha, né, para o financiamento global, a gente vê que o Banco Mundial já sinaliza, né, ordem de investimentos de bilhões de dólares, né, centenas de bilhões de dólares por ano, até 2030. Quando a gente olha para a agenda de adaptação, né, esse valor ele vai aí, né, muito grande para países em desenvolvimento, né, esse dado traz que a gente tem aí da ordem de 1,3 trilhões ano, agregando, né, os países em desenvolvimento. E aí, por que eu faço um recorte de adaptação? Né, porque quando a gente olha para a agenda de clima, né, não sei se isso foi falado na aula passada, na aula anterior, a agenda de clima, ela geralmente ela é separada em duas grandes pautas, né? A pauta da mitigação e a pauta da adaptação. Quando eu falo de mitigação, eu falo de evitar emissões no futuro. Então, a mitigação ela tem a ver com você tentar reduzir emissões ao longo do tempo, né, entendendo uma perspectiva de longo prazo, né, de médio e longo prazo. Quando eu falo de adaptação, eu falo de você olhar para o momento presente. Então, algum problema ambiental, climático, social que já está acontecendo e você vai trazer uma solução no momento, né, momentânea, né, no atual período presente. Então, a agenda de adaptação ela é muito importante porque ela foi historicamente negligenciada, né, ela é negligenciada historicamente, eu vou mostrar alguns dados, né, evidenciando isso. Mais de 90% de todo o financiamento climático global vai para a mitigação, né? Então, ele está olhando a agenda de adaptação como uma agenda bastante, né, esquecida, né? E essa agenda é muito importante, sobretudo nos países de quê? Em desenvolvimento, né? Os países do sul global, que são os países que têm, né, problemas, né, sociais, sobretudo, e ambientais, bastante o quê? Emergentes, bastante urgentes, né? Então, eu fiz esse recorte da adaptação, porque quando a gente fala de investimento em adaptação, a gente fala diretamente em investimentos, né, em locais e regiões onde há problemas atuais, momentâneos, né? Neste exato minuto está acontecendo, né, um problema, né, climático nessa região. E geralmente essas regiões são os países do sul global, né? Uma vez que a gente entende os países em desenvolvimento como já mais avançados nessa agenda, né? Então eles acabam muitas vezes se concentrando, né, no olhar mais de médio e longo prazo, num olhar de mitigação. Tá? Então é importante que a gente, enquanto país sul global, também tenha uma preocupação muito grande com a agenda de adaptação, e esse é o grande foco, né, da COP desse ano, lá em Belém, né, é olhar, né, jogar a luz aí sobre a agenda da adaptação, tá? Por isso que eu fiz questão de trazer esses números aí orientados para a agenda de adaptação. E quando a gente olha em particular, eu trouxe aqui o tema da agricultura sustentável, né, porque a gente sabe que no Brasil, né, a agenda, né, do setor agro é muito importante, a gente também vê aí, né, um investimento da ordem de trilhões de dólares por ano, né, é necessário, mas a gente percebe que infelizmente, né, globalmente, né, esse investimento está muito aquém do necessário. Então isso mostra aí uma janela de oportunidade muito grande, né, para que sejam, né, desenvolvidos projetos, né, voltados à agenda da agricultura sustentável global e também particularmente aqui no Brasil, ok? Ainda, né, olhando para o financiamento, vocês podem pensar, tá bom, Luan, você está colocando aí uma série de oportunidades, mas como que a gente pode entender, né, as fontes de financiamento? Essa é uma imagem, né, bastante clássica quando a gente vai olhar para o framework, né, da arquitetura global de financiamento climático. A ideia aqui não é que a gente vá aprofundar e olhar, né, entender cada uma das caixinhas, mas só para a gente poder entender a complexidade, né, dessa arquitetura, que vai desde você entender, né, o financiamento direto através né, dos países financiando iniciativas, por exemplo, né, o Reino Unido, né, que é um país, né, que vem muito forte, né, fazendo investimentos na agenda climática, por exemplo, através de fundos aí, como o próprio UK Pact. A gente tem aí toda a Noruega, né, muito famosa, né, junto aí ao Fundo Clima, fazendo aportes históricos, né, na agenda de desmatamento no Brasil.
Brasil, a Dinamarca, a Alemanha, né, um país parceiro, né, muito importante brasileiro, não é à toa, né, eu ter escolhido, né, passar uma temporada morando lá, porque existe uma relação bilateral muito forte entre a Alemanha e o Brasil na agenda de clima. Então a gente vê, através, por exemplo, ali da GIZ, que é a Agenda de Cooperação, né, alemã, então a gente vê que tem todo um framework a nível de países, e isso vai se desdobrar, né, em outros níveis, né, desde níveis de você, né, que a gente vai olhar as instituições multilaterais, sejam elas do sistema, né, dentro do mecanismo da UNFCCC, que é a estrutura da ONU, né, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança Climática, que é, né, digamos aí, a convenção responsável por endereçar toda a pauta do clima, né, e aí tem dentro da agenda da ONU, né, toda a discussão do artigo 6º, né, do Acordo de Paris, né, então tá ali, né, artigo 6º, né, é escrito, do lado tem ali CDM, que são os mecanismos de desenvolvimento limpo, né, que são aí projetos ligados a mercado de carbono voluntário. Então a gente vê que tem toda uma agenda multilateral, seja, né, no enquadramento da ONU, seja fora, né, da ONU, usando aí outros instrumentos, né, outros mecanismos financeiros, outras agências, né, outros parceiros. Tem ali, por exemplo, né, em laranjinha, está aqui PMR, né, um projeto do Banco Mundial, chamado Partnership for Market Readiness, que ele faz investimentos em estudos, né, em iniciativas para precificação de carbono, né, em países em desenvolvimento. O Brasil recebeu o financiamento desse projeto, eu fui parte, né, da equipe técnica desse projeto por muitos anos, né, coordenei aí a equipe, né, da indústria. Então a gente tem aí várias iniciativas, né, globais, né, e fundos de financiamento também que vão apoiar, né, né, na agenda de clima, seja, né, sobretudo aí em países, né, do sul global. E também temos ali, né, os grandes fundos receptores, né, de recursos. Ali, por exemplo, está em verde, inclusive, né, o Fundo Amazônia, um fundo bastante, né, conhecido. Né? A gente tem diversos fundos, né, internacionais, né, na África do Sul, no México, na Indonésia, né, na parte toda da Ásia, né, olhando ali para a região também da América Latina, África também, né, muito forte. Então, eles estão olhando para diversas regiões, né, aí do sul global como receptores, né, como fontes, né, de recebimento, né, desses recursos globais. Então, existe aí uma oferta de recursos que vão ser diversos instrumentos, né, financeiros, que a gente vai olhar eles agora aqui, né, nos próximos slides, e diversos países, né, e regiões que demandam esses recursos, ok? E aí agora nos próximos slides eu vou passar de maneira bem breve, porque a ideia não é ninguém sair aqui novamente, né, especialista já nessa primeira aula de hoje, nesses fundos, né, nesses mecanismos, mas muito mais a gente entender quais são eles e para que eles servem, ok? E aí eu vou começar, né, olhando para os bancos multilaterais, que são, né, fontes fundamentais, né, para aportes, né, em projetos no sul global. Né? Por exemplo, aqui eu destaco o Banco Mundial, o BID, né, que é, né, voltado aqui para a região da América Latina, né, e Caribe, né, BRICS, que vai estar olhando aí os países, né, do BRICS, e outros tipos de bancos multilaterais, né, que vão ter esse papel. Qual que é a importância aqui do banco multilateral? Né? Até botei essa imagem aqui embaixo, uma imagem bem clássica quando a gente fala sobre banco multilateral. O que são nesses bancos? Basicamente, né, eles vão pegar, né, financiamento de companhias, né, de diversas, né, fontes de financiamento. Os bancos multilaterais vão receber, né, vão fazer a gestão desse recurso através de projetos que vão financiar, né, alguns setores específicos, né, seja aí o setor de energia, o setor agro, a indústria, e esses bancos vão fazer o aporte, né, nesses projetos, né, visando o quê? Desenvolvimento, né, e crescimento econômico dos países. Importante que eu falei, eu não, né, a imagem fala desenvolvimento e crescimento econômico, porque o conceito de desenvolvimento econômico é distinto do conceito de crescimento econômico. Quando eu falo de crescimento econômico, né, eu sei que tem economistas aqui na sala, crescimento econômico é puramente uma perspectiva financeira econômica, ou seja, eu estou falando de ganhos de PIB, né? Ou seja, um país ele vai crescer do ponto de vista de, né, recursos, né, em termos de volume de recursos financeiros. Agora, como vai se dar esse crescimento? De que maneira? Vai ser, né, acabando com florestas? Vai ser, né, destratando populações tradicionais e ribeirinhas? Não é uma preocupação do crescimento econômico. Então, quando a gente fala de crescimento econômico, não existe o olhar socioambiental.
né? Por isso que hoje, né, o conceito mais atual, né, mais correto do ponto de vista de perspectiva econômica, era a gente falar de desenvolvimento, porque você está pensando este crescimento da economia de maneira qualificada, entendendo, né, e respeitando a agenda social e a agenda ambiental. Então, esses projetos que os bancos de desenvolvimento têm, né, aportes, são justamente, né, projetos que vão estar olhando esse empoderamento socioambiental, sobretudo aí em regiões, né, do sul global. E aí eles têm essas instituições aí, como eu boto, né, o BID, o Banco Mundial, o BRICS, a CAF, enfim, né, várias iniciativas. Aqui eu coloquei só alguns exemplos, tá, de algumas iniciativas. Então, por exemplo, o BID Invest, né, o IDB, que é BID, né, em inglês, né, Invest, né, que ele tem aí, por exemplo, né, uma iniciativa voltada para aportes de recursos para produtores, né, na área de pequenos negócios, né, na região da Amazônia, com foco em mulheres empreendedoras. Então, vejam aí que é uma região bastante, né, importante, né, com foco, né, um nicho aí, né, de gênero, né, também fundamental, né, trazer o tema do gênero, né, para dentro da discussão de clima também é um foco, né, é uma perspectiva super atual, né, a gente entende aí toda essa questão, né, da importância de trabalhar todo esse elemento do gênero e também da raça dentro da discussão de clima, né, é uma agenda extremamente contemporânea e infelizmente ainda pouquíssimo pesquisada, né, no mundo e no Brasil, né. Então, essa iniciativa, né, do IDB Invest né, orientada para esse público. Trago também aqui, por exemplo, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, né, bem conhecido, que está aportando aí, né, na ordem de bilhões, né, centenas de bilhões de dólares, né, para a COP30, olhando toda a parte de financiamento, né, misto, né, que a gente chama de blended finance, que é um tipo de instrumento específico, e penalidades para olhar para a questão do desmatamento, que obviamente, né, no Brasil é muito importante, né? Então a gente vê, né, que muitos dos projetos, né, que os bancos multilaterais vão aportar são projetos na área de infraestrutura resiliente, energias renováveis, né, desenvolvimento de competências, né, de habilidades. Por quê? Porque são demandas muito emergentes dos países do sul global. Okay? Então, o foco dos bancos multilaterais acaba sendo muito, né, essa perspectiva de apoiar no desenvolvimento destas regiões. Tá? É um pouco, né, na linha também do que a gente está olhando para a cooperação internacional e fundos climáticos internacionais. Aqui a lista é vasta, né? Desde o Fundo Verde para o Clima, né, o CIF, que é o Fundo, né, de Investimento Climático, o GEF, né, que é o Global Environment Facility. Então, essas siglas, né, para quem trabalha na agenda de clima, são siglas bem famosas, né? CIF, GEF, GCF, né, acabam sendo aí os grandes, né, financiadores climáticos internacionais, né, que acabam muitas vezes abrindo, né, linhas, né, de financiamento, linha de crédito para algumas agendas em especial. Por exemplo, aqui, né, eu trouxe, né, dois fundos, né, que é o fundo de adaptação, né, e também o fundo específico de países menos desenvolvidos, né, aquele Least Developed Countries Fund, que é um fundo voltado para exclusivamente aqueles países que são menos desenvolvidos numa perspectiva econômica, né? Então, existem diversos fundos orientados a agendas específicas, né, de novo, né, muito na linha dos bancos multilaterais. Eles vão também ter uma preocupação, né, social muito forte. Então, eu trago aqui alguns exemplos, né, ligados à geração de energia solar na região do semiárido do Brasil, que é uma região, né, que tem aí todo um potencial de energia solar, de geração de energia solar, e também, né, fundos específicos, né, do GCF para floresta e Amazônia, né, seja também, inclusive, fundos globais aí, vindo da Alemanha e da União Europeia, voltados para a conservação, né. A Alemanha é muito forte na agenda de florestas, né, a relação da agenda de uso da terra no Brasil com a Alemanha é muito forte, né. Então tem uma série de, né, de projetos aí que são orientados para essa agenda. Então ainda, né, nos fundos globais, né, muito com uma perspectiva mais de apoiar no desenvolvimento dessas regiões. Tá? E aí a coisa começa a mudar um pouco, né? Porque quando eu vou olhar ainda, né, na perspectiva de cooperação, eu trouxe essas duas imagens, e ali fica o link, né? Vocês vão ter acesso a essa apresentação. Nesse site, né, Climate Funds Update, vocês conseguem ter acesso, né, real time, né, no momento atual, né, dos fluxos, né, de investimento, seja em mitigação, em adaptação, por região, por país, por continente. Então ele faz um cruzamento de uma base de dados bem bacana, mostrando, né, os potenciais, né, de fundos de investimento
investimento por tipo de fundo, né? Então, por exemplo, aqui, né, nessa lado esquerdo, né, mitigação, a gente vê que grande parte, né, do investimento em mitigação vem desse fundo global, que é o CTF, né, que é o Fundo Clean Technology Fund, que é um fundo mais voltado para aportes tecnológicos. Esse rosinha menorzinho aqui, né, nem tá o nome dele, mas eu sei, ele é o PMR, né, que é o projeto do Banco Mundial que eu mencionei para vocês, né? Então, a gente consegue identificar. Quando eu olho para adaptação, eu vejo que ele já é mais, né, diversificado. A gente tem aí desde do fundo de adaptação, né, até programas voltados, né, para resiliência, para países, né, menos desenvolvidos, né, para a questão da agricultura familiar. Então, essa fonte daí é bem bacana para quem quiser ter mais dados detalhados por recorte, né, de filtro. Então, você faz filtro por país, por continente, né, por tipo de atividade. Então, é bem bacana. Então, vejam, quando eu falo de cooperação em fundo climático e bancos multilaterais, existe uma preocupação muito grande com o desenvolvimento dessas regiões. E aí, quando eu começo a olhar para outros instrumentos, a gente começa a ver que o elemento financeiro já vem muito mais forte, né? Ou seja, a preocupação, né, com o retorno do investimento, ela já é maior, né? Aqui, por exemplo, quando eu olho para fontes públicas, ainda tem, né, por ser uma fonte pública, um driver, né, muito forte, né, da preocupação com o desenvolvimento local, né, da região. Então, por exemplo, o papel do BNDES, né, com o Fundo Clima, o Fundo Amazônia, os bancos públicos federais, por exemplo, a Caixa Econômica, né, o Banco do Brasil, desculpa, tá até BBI ali, é BB, tem até revisar isso depois. É o Banco do Brasil, a própria FINEP. Então, são, né, entidades públicas aqui no Brasil que têm um aporte muito grande, né, na agenda de financiamento climático. Por exemplo, né, a Caixa Econômica Federal, com toda a parte voltada para habitação. Né? A gente sabe que o Brasil, a Caixa Econômica, ela é responsável por essa agenda. Como o Banco do Brasil está muito orientada para quem? Para o crédito rural. Né? A FINEP na parte mais de projetos ligados a tecnologias, a inovação. Então, a gente tem aí, né, esses bancos, né, e essas entidades públicas federais orientada, né, a fluxos, né, específicos. Né, o BNDES é bem diverso, né, vai trabalhar desde tecnologia até elementos ligados aí a blended finance, enfim, né, várias iniciativas. Tá? Outras fontes públicas no Brasil que a gente observa, né, são o quê? Os fundos constitucionais e de desenvolvimento regional. Então, por exemplo, vários fundos que eu coloco aqui para vocês, né, que acontecem, bem como os bancos regionais de desenvolvimento. Né? A gente tem desde do BNDES, que é o Banco Nacional, né, de Desenvolvimento Econômico e Social, mas também temos, por exemplo, né, o BDMG, que é o Banco Local de Minas Gerais, né? O BRDE do Sul, BASA, Amazônia, né? Então, a gente tem aí outros instrumentos, outros bancos, né, regionais que também vão ter linhas de crédito específicas, né, para a gente poder aportar, né, nessas agendas. E também tem, né, os programas específicos, por exemplo, o clássico aqui, o PAC, né, que é o programa, nesse caso, um novo, né, programa de aceleração de crescimento, e os programas setoriais, como, por exemplo, o próprio Plano Safra, né, que vai estar orientado aí à agenda do setor agro. Então, a gente tem, né, diversos fundos e iniciativas de financiamento que vão olhar, né, pública no caso, que vão olhar para essa agenda. Né? No lado direito, perdão, né, eu mostro aí uma imagem, né, do próprio site do BNDES, que ela mostra os aportes, aí, o crescimento, né, dos investimentos no Fundo Clima. Importante identificar que lá, né, em 2021, 2022, né, era uma conjuntura bastante diferenciada. Né? Não sei se quem vai lembrar dessa discussão, né? É importante também lembrar disso, né? A agenda de clima, ela anda muito associada à agenda econômica. Qual que era o contexto econômico? Né? A gente tinha um contexto econômico, né, e aqui, independentemente, né, do olhar, né, político partidário, não é o foco aqui, mas era, né, um governo que ele não estava, né, priorizando a agenda de clima. Né? O governo anterior, né, acabou por negligenciar muito fortemente essa agenda, e o Brasil ficou reconhecido internacionalmente como um país que se distanciou do protagonismo histórico que vinha, né, historicamente aí ao longo dos anos, né, exercendo. E isso gerou uma série de problemas com relação, por exemplo, ao Fundo Clima. Né? Por exemplo, a Amazônia e a própria Noruega e a Dinamarca, eles cortaram, né, diversos, né, fluxos de capital dentro do Fundo Amazônia, e isso, né, acabou prejudicando muito, né, esse fundo, né, que é um dos principais fundos brasileiros. Né, e aí, uma das iniciativas primeiras, né, quando teve o atual governo, foi justamente retomar a relação diplomática com esses países para poder retomar esses fluxos de capital para garantir aí os desembolsos, né, para essa agenda. Então, a gente percebe
que vai muito orientado aí, por exemplo, né, fortemente a energia renovável, transporte limpo, né, mas também olhando para a questão, né, de poluição, né, local, né, e outras questões ligadas aí à biodiversidade e adaptação. Então, o que a gente percebe é que a agenda política, né, a agenda do clima, né, ela anda muito paralela, ela anda muito, né, de mãos dadas, né, entendendo como é que essas agendas elas podem e devem andar, né, de maneira integrada, né, por isso que é o papel muito forte aí do MRE, né, do Ministério de Relações Exteriores, né, nessas discussões, né, não apenas nas conferências do clima, mas também apoiando toda, né, o debate e posicionamento oficial do governo brasileiro como protagonista dessa agenda, ok? Aqui eu mostro as fontes privadas e alguns instrumentos inovadores, e aqui a preocupação ela está realmente com o retorno do capital, né? Não tem, né, esse olhar, né, muitas vezes, nessa preocupação, né, tão forte, né, como a gente vê, né, nos outros, né, tipos de fontes de financiamento, como eu mencionei anterior. Né? Aqui a gente vai ter os bancos comerciais de investimento, por exemplo, né, os bancos comerciais como Itaú, né, Bradesco, né, os bancos privados, né, os próprios bancos de investimento, os fundos de pensão, né, as seguradoras, né, mas também, né, fundos de investimentos privados, né, de private equity, de venture capital. Então, toda, né, uma fonte inicial, né, do mercado financeiro tradicional, hoje, né, orientada para, né, investimentos na área de clima, né, inclusive também a parte toda de investimento de impacto e filantrópico. Né, que apesar de não ser, né, uma característica brasileira, né, quem é muito, né, tradicional em filantropia, né, é os Estados Unidos, por exemplo, mas a gente percebe, né, que no Brasil ainda existe um pouco de capital filantrópico, né, por exemplo, vindo aí do próprio Wix, né, o Wix que financia essa iniciativa aqui, né, do Museu do Amanhã, também financia, por exemplo, né, o Climate Finance Hub Brasil. Então a gente percebe que, né, o Wix vem aí como uma instituição filantrópica que vem apoiando uma série de iniciativas, né, de impacto na agenda, né, climática, na agenda social, enfim, né, na agenda de sustentabilidade. Então, também queria, né, agradecer ao Wix pelo apoio de sempre aí nessas iniciativas, tá? Esses bancos, né, essas iniciativas privadas, elas vão se utilizar de alguns instrumentos financeiros específicos, né? Sejam eles títulos verdes, né, os famosos green bonds ou social bonds. Hoje a gente também está falando de blue bonds. A gente até coloca numa agenda maior, a gente chama de thematic bonds, né? Então, títulos temáticos, porque eles podem ser climáticos, podem ser verdes, podem ser sociais, podem ser azuis, podem ser de todas as cores do arco-íris, não é isso? Então, a gente está abrindo, né, esses corpos dos títulos temáticos, né, mecanismos de blended finance, que é você fazer projetos que vão ter recursos provenientes de várias fontes de financiamento, seja público, privado, capital filantrópico. Então, né, geralmente são projetos de maior, né, mais parrudos, né, projetos de infraestrutura que demandam muito investimento em CAPEX, né, vão demandar aí investimento maior. Eu já estou vendo aqui que eu tenho 4 minutos, eu vou passar aí uns 5 minutinhos pelo menos, já peço desculpas. E aí também outros tipos de instrumentos, como financiamento, né, baseado em resultados, por exemplo, né, que são instrumentos aí de pagamentos atrelados a metas ambientais, o próprio avanço da agenda das seguradoras, né, os seguros climáticos, né, os crowdfunding. Então, todo um novo mercado, né, financeiro que se desenvolve, né, de novos instrumentos, né, na agenda de clima. E isso aí, pessoal, ao longo do curso vocês vão aprender esses instrumentos. Né? Aqui eu nem botei, por exemplo, né, o tema do crédito de carbono, que é um tema que a gente vai falar também para frente, mas é um outro tipo de instrumento financeiro. Então, vai haver, né, aulas específicas para cada um desses instrumentos. Então, a ideia é que a gente vai conhecer quais eles são, para poder aprofundar em aulas futuras, né, esses mecanismos, tá? Só para mostrar, eu mostrei esse gráfico aí na minha aula introdutória, né, mostrar como é que está se dando a evolução, né, do investimento nessa transição global. Então a gente percebe, né, que a gente ultrapassou no ano passado, né, os 2 trilhões, né, pela primeira vez, né, de dólares em investimento, mas quando a gente vai olhar a alocação desses investimentos, a gente percebe que os países de desenvolvimento, né, são justamente aqueles que recebem menor parte, né, do aporte, e eles seguem recebendo investimentos em combustíveis fósseis. Ou seja, é muito esquisito isso, né? Nós somos a região que mais depende de investimento, mas ainda seguimos recebendo apenas apoio, né, em geração aí de combustíveis fósseis, muito numa linha de óleo e gás, muitas vezes. Né, muito numa linha, né, de você não apoiar numa transição energética. Né? Não estou falando de clima, agora estou falando de energia. Né? E isso acaba sendo muito anacrônico. Por que anacrônico?
Porque quando a gente vai olhar para as demandas de financiamento, né, por exemplo, brasileiras, a gente percebe que nós temos todo um potencial nacional de desenvolvimento e avanço nas energias renováveis, por exemplo. Né? Quando a gente olha para os números, né, a meta brasileira até 2030, ela está da ordem aí, né, de 1 trilhão, né, de reais, né, de acordo aí com o Fórum Econômico Mundial. Né? E estudos mostram que para cada aumento de 0,1 grau Celsius, né, aqui na economia brasileira, isso geraria um prejuízo estimado da ordem de quase 6 bilhões de reais. Né? Então, ou seja, cada décimo aí de meta, né, que a gente não alcança, o prejuízo é muito grande. Né? E a economia ela vem para mostrar isso, vem para mostrar que, olha, se a gente, né, não fizer ações hoje, né, no futuro, o prejuízo econômico ele é muito maior. E é por isso que o papel do BNDES, por exemplo, né, como um grande promotor dessa agenda no Brasil, né, e não apenas o BNDES, que é só um exemplo, né, o tanto, por exemplo, que o BNDES vem aportando por ano, aí, da ordem de 350 bilhões, né, de reais ao ano, para apoiar na agenda de transição energética. Né, entendendo que temos um potencial, né, muito grande na descarbonização desse setor, né, no país. Né, mas não apenas nele, né, a gente fala muito de energia e indústria, e aí aqui eu vou trazer uns dados de um estudo, né, muito bacana, que olha para o setor uso da terra, que é um setor, né, muito importante no Brasil, não apenas pela importância do setor agro, mas sobretudo pela questão social, né, que está associada a ele, porque a gente tem aí toda uma geração de emprego e renda neste setor, né, toda a parte do trabalho, dos trabalhadores aí da agricultura familiar. Então, é muito importante que a gente olhe, né, para essa agenda, e tem um estudo, e aí esse aqui é o hiperlink, né, do estudo, vamos depois, né, vocês vão ter acesso a esse estudo, mostrando que, né, eu também trouxe esses dados na apresentação inicial, que o CPI, né, que é o Climate Policy Initiative, desenvolveu esse estudo lá em 2024, entendendo o panorama do financiamento climático, olhando apenas para esse setor no Brasil. E aí, quando a gente olha para esses dados, a gente percebe que o financiamento ele cresceu, né, ele está aí da ordem de 2,6, né, bilhões, né, de reais por ano, né, pulou para 8,3 bilhões no ano, no horizonte 21, 23, então foi um crescimento aí significativo, né, quase 4 vezes, né, do investimento, mas temos desafios aí ainda, né, com relação, sobretudo, à coordenação do recurso, políticas agrícolas e monitoramento, né, ou seja, grande parte, né, do recurso que a gente aporta nessa agenda de financiamento climático para o setor ainda é o quê? Recurso doméstico. Isso mostra, isso dialoga com o slide anterior, quando eu falei o quê? Que nós recebemos financiamento, sim, né, internacional, mas grande parte desse financiamento, a maior parte, vai para o quê? Para energias, né, para combustíveis fósseis, né, quando a gente poderia estar aportando, né, justamente, né, numa agenda aí de, por exemplo, uso da terra, numa agenda, né, de energias renováveis, né, numa agenda de bioeconomia. Né? Ou seja, a gente percebe que existe um potencial muito grande, né, com relação, né, aos recursos privados, né, nessa perspectiva, né, e que, né, existem aí, né, um desafio de você orquestrar, né, essa arquitetura dos atores envolvidos, né, seja ele o próprio governo, seja ele, né, as iniciativas internacionais globais, né, existentes. Aqui é só um panorama, né, de como é que vem, né, esse fluxo de capital. O que a gente percebe? Grande parte, né, vindo da iniciativa, né, privada, né, esses recursos todos vindo de iniciativa privada, aqui no Brasil, né, pouco vindo público e privada, mas pouco vindo de recursos internacionais. Né, e aí grande parte, né, das iniciativas vindo, né, de instituições financeiras, produtores, né, a partir de algumas corporações, e um papel muito forte aí do BNDES, né, e dos governos federais e estaduais, jogando recursos, sobretudo, né, na pauta de agricultura, né, e pouquíssimo em adaptação, né, muito aí na agricultura, na bioenergia e em florestas, né, mas a agenda de adaptação, pouco recurso sendo direcionado. Então, isso mostra um potencial, né, muito interessante, né, para esse setor em particular. E aí, né, em última mão, né, foi lançado na semana passada esse estudo, né, que é um estudo também do CPI, que é o primeiro estudo brasileiro que mapeia fluxos, né, de financiamento, olhando para toda a economia, não apenas o setor uso da terra, mas todos os setores da economia. Né? Então, aqui eu trago os principais resultados desse estudo, também, né, é um hiperlink, né, quando clica aqui nessa imagem, isso leva, né, para o estudo, né, completo, né, que tem todo o detalhamento, mas, em resumo, né, o que o estudo faz? Ele vai olhar, né, as fontes de recurso, né, sejam eles públicos e privados, né, fundos, né, instituições multilaterais, empresas estatais, né, fundos privados, investidores, né, institucionais, vai olhar o instrumento,
se é instrumento de dívida, se é doação, se é crédito concessional, enfim, e vai olhar para os diversos setores da economia. Não apenas o setor AFOLU, né, o uso da terra, mas também energia, né, o setor transporte, água e saneamento, e esse intersetoriais, que está mais daí, né, digamos, né, integrando vários setores da cadeia, tá? Na perspectiva mitigatória, adaptativa e mitigatória/adaptativa, porque alguns projetos endereçam ao mesmo tempo mitigação e adaptação. E aqui só alguns, né, resultados, né, mostrando aí esse fluxo de capital. Reparem, né, o que mais chama atenção nesse gráfico é o pouquíssimo investimento em adaptação, né, é muito baixo, né, menos de 5%, né, direcionado para adaptação, um foco muito grande no setor de energia, né, e ainda um olhar muito grande na perspectiva de crédito, né, isso aí fica muito evidente, né, olhando para esse gráfico daqui, né, entendendo aí a ordem, né, de quase 27 bilhões de reais, né, investidos nesse período de 2021 a 2022, né, aqui os países, né, de onde vem vindo, né, os recursos, né, então a gente percebe aí que grande parte, né, desses recursos, né, vindo, né, de fontes distintas, né, de diversos países, mas a maior parte vindo da Europa Ocidental, né, a gente percebe realmente, né, vindo da Europa Ocidental, e grande parte desse recurso proveniente de fundos privados, tá? E entendendo, né, a perspectiva dos instrumentos de financiamento, como eu já falei, a maior parte realmente vindo de crédito, né? Então, isso pode ser um problema, né, por conta da questão da taxa, né, de retorno desses investimentos, né, que muitas vezes há uma Selic a 15%, né, como a gente está tendo hoje no Brasil, isso pode prejudicar e dificultar bastante, né, o pagamento, né, dos juros, né, associados a essas taxas, né, desses créditos, né, financeiros. Claramente que esses créditos são a taxas mais baixas, né, eles são taxas, né, mais competitivas, justamente para poder fomentar, né, alguns instrumentos econômicos, alguns setores econômicos, né? E aí, quando a gente vai olhar para os setores, né, o grosso majoritário, né, na energia, né, e aí a parte também aí de intersetorial, olhando para a indústria, um pouquinho ali, né, em uso da terra, né, em transportes e pouquíssimo em água e saneamento. Então, o desafio para estes setores, né, é muito grande no Brasil. Fica aí também, né, esse apelo para que a gente olhe com mais atenção para eles. Fechando a minha fala, vejo oportunidades aqui, né, para a gente poder trabalhar essa discussão do financiamento climático, olhando para a bioeconomia e restauração, olhando para o papel da energia renovável, né? O Brasil aí como um grande líder, né, em energia. Quando a gente vai olhar para a nossa matriz elétrica, né, mais de 90% da matriz elétrica brasileira é renovável, é pautada aí, né, em hidrelétrica, em solar, em eólica, em biomassa. Então a gente tem toda uma experiência, né, e um reconhecimento internacional nessa agenda, tá? É importantíssimo, né, destacar aqui, né, o potencial para a garantia de recursos respeitando os territórios mais vulneráveis. Então, um aspecto social em debate. E se utilizar, e aí eu acho que a própria Linda vai falar um pouco sobre isso, né, na sequência, né, dos instrumentos financeiros inovadores, como, por exemplo, né, a própria plataforma do EcoInvest Brasil, né, da BIP, que eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, né, mas são plataformas que expõem, né, que conectam projetos com investidores, né, internacionais. Então, pode fazer esse, né, que a gente chama de matchmaking, né, entre oferta e demanda de projetos. Tá? Ainda ficam alguns desafios, como eu coloquei para vocês, né, algumas lições e recomendações, né, a importância de fazer uma coordenação, né, e uma maior transparência desse fluxo de capital, né, entendendo a inclusão social como critério de alinhamento, né, fundamental, né, para os capitais internacionais, né, a gestão em foco, então trabalhar o tema da burocracia, da coordenação desse fluxo, né, internacional e da atração de capital privado, porque existe uma reclamação muito grande, né, internacional sobre a burocracia que existe no Brasil. E claramente, como eu falei para vocês, né, destacando o primeiro slide, o elemento, né, social. Então, a participação da sociedade civil, muito importante. Treinamentos como este, muito importante para poder capacitar, né, a sociedade civil, né, as entidades, né, ONGs, né, sindicatos, movimentos sociais, também aí como monitores de impacto. Né? Então, todo esse papel aí também desse engajamento, né, que se coloca. E aí, meu último slide aqui, as considerações finais que eu trago para a gente o Brasil tem múltiplas, né, fontes, então a gente tem aí todo um potencial de financiamento, sejam eles de fontes públicas, multilaterais, privadas, regulatórias e internacionais. Então a gente precisa aproveitar melhor, né, esses recursos, saber fazer projetos mais qualificados, né, melhores projetos. É uma crítica muito grande que eu ouço de parceiros internacionais, né, eu viajo, eu estou muito, né, nessa discussão internacional, então eu vejo muita crítica na qualidade dos projetos, então capacitar, né, os profissionais do Brasil, né, as empresas, né. Semana passada mesmo a gente fez uma capacitação grande na FLJ
né, para algumas empresas, né, para uma empresa em particular, em desenho de capacitação de projeto, né, de desenho de projeto tecnicamente, né, para poder garantir uma maior facilidade de acesso a capital, né. Existem barreiras, sim, né, barreiras burocráticas de governança, pipeline de projetos e a partir de métrica, né, que vocês vão também discutir aí ao longo do curso, né. Existem caminhos, né, viáveis, né, em termos de fortalecer a governança, ampliar, né, instrumentos de blended finance, que é você, né, trazer aí vários atores, né, para um aporte de um projeto, né, avançar em políticas claras e inclusivas, trazer o elemento social muito importante, né, para dentro desses projetos, entendendo a realidade brasileira, né, e claro, quando a gente olha para a agenda nacional, eu trago aqui alguns futuros possíveis de transição climática, né, alinhado ao que o governo vem se posicionando. Então, a agenda de bioeconomia na Amazônia, o hidrogênio verde no Nordeste, o potencial que a gente tem de liderança global, né, na agenda de renováveis, e fica aqui um chamado, na minha fala, né, um chamado para ação, ou seja, né, a gente entender como coordenar, né, de maneira mais, né, efetiva, mais eficiente, né, os atores diversos, né, sejam os atores, né, governamentais, as empresas, né, a academia, o papel da universidade aqui nesse processo é muito importante, e também da sociedade como um todo. Então, né, vocês são parte também importante, né, dessa discussão, né, seja aí, né, aprofundando essa discussão, seja levando, né, esse debate, né, para os negócios de vocês, né, para as operações, para as atuações profissionais, né, e sociais de vocês, né, em diversas perspectivas. Ok, pessoal? Então, do meu lado, era isso que eu queria fazer essa fala, né, introdutória com vocês hoje. Deixo também aqui os meus contatos, né, quem tiver também depois alguma dúvida, alguma questão, podem me acionar diretamente, e abro aqui agora, né, para o debate, para a discussão, para a gente poder ter uma reflexão aqui a respeito, né, do que foi falado aqui hoje. Ok, pessoal? Obrigado. E aí, deixa eu cancelar aqui o meu compartilhamento de tela, para poder todo mundo se ver melhor aqui. Obrigado, professor. Compartilha a minha tela, Felipe? Já parou o Maravilha. compartilhamento. Maravilha. Sim, muito obrigado, professor, mesmo. A gente já recebeu algumas perguntas aqui no chat, e eu consigo ver aqui que o Ian levantou a mão. Eu queria perguntar para a Silvia e para o Pedro, que mandaram perguntas no chat, se vocês gostariam de abrir a câmera e fazer a pergunta diretamente para o professor, ou se a gente lê para vocês, Silvia e Pedro, e aí na sequência a gente segue com o Ian aqui nessa ordem, tudo bem? Silvia, você está aí? Você consegue ouvir a gente? Consigo. Vou abrir o áudio aqui. Aí eu explico. Beleza. Pode ser? Por favor. Obrigada, Luan. Por favor. E aí, boa. Desculpa, aí só para a gente seguir se conhecendo, se vocês puderem de novo se apresentar e aí para o professor também saber quem são vocês e fazer a pergunta na sequência, eu agradeço. Tá ótimo. Eu sou a Silvia Mansur, eu trabalho com restauração ecológica em mercados de carbono, como consultora em algumas empresas, e também estou fazendo uma dissertação agora no tema de sustentabilidade na PUC, no mestrado profissional de sustentabilidade nessa temática, e focando Legal. na integridade social. Como é que a gente consegue assegurar, justamente como você colocou no começo, né, que esse crescimento do financiamento, do mercado das soluções, não seja deixado de lado nesse processo a parte social, né? Então, é uma pergunta que eu tenho para você, é bem específica, na verdade, essa estatística que me chama bastante a atenção do relatório do CPI, de que 97% dos investimentos, né, de uso da terra estão chegando no Brasil, vem de fontes nacionais. Aí eu fiquei curiosa, porque eu sei que o BNDES é um grande receptor de fundos internacionais, né? Fundo Clima, por exemplo, para distribuir para esses projetos. E aí eu não sei se o relatório contempla esse papel do BNDES, ou se esses fundos que o BNDES distribui estão sendo considerados aí como fonte nacional, mesmo que eles estejam vindo, né, de fundo clima e de fontes financiadas por organismos internacionais. Era isso. Obrigada. Obrigado. Acho que então a aula de hoje foi bem alinhada com a tua, né, expectativa aí, né, profissional, inclusive, né? A gente vai discutir bastante sobre o mercado de carbono também, né, numa aula futura. Por isso que eu nem trouxe essa pauta agora, né? Porque a gente vai ter uma aula dedicada para o tema de carbono. Eu tô até abri agora aqui, né, rápido o relatório, porque eu também não fiz parte da elaboração do relatório, né? Eu não sou parte do CPI, só trouxe realmente esse relatório porque ele é, né, hoje o que a gente tem de mais up-to-date, né, relacionado aos dados, né, de financiamento climático
o relatório ele fala sobre financiamento climático internacional para o Brasil, né? Então o recorte ele está justamente olhando para o que se tem, né, de recursos globais, né, que estão direcionados para essa agenda aqui no país. E além dele ser, né, esse relatório que está olhando para, né, o país como um todo, eu acho que o diferencial desse relatório, né, por isso que eu fiz questão de trazer ele aqui para vocês, é porque ele é o primeiro relatório, de fato, no Brasil que está olhando para essa agenda, né, a nível de detalhes de dados para toda a economia brasileira. Porque o próprio relatório anterior do CPI, ele era voltado para quê? Para o setor AFONU, né, para o uso da terra, né? Então ele era um relatório bastante dedicado. Acaba que o CPI ele tem a tradição já clássica, né, de olhar para o setor uso da terra, né, é o setor foco deles, né, mas eles abriram agora a perspectiva, trazendo esse olhar que a gente chama de economy-wide, né, ou seja, trazendo a perspectiva da economia como um todo, né? Esses 97% que eles colocam aqui no recurso, né, no relatório, eles dizem que são montantes de créditos a taxas comerciais, né, sendo principalmente instituições financeiras, como o CAF. A CAF, para quem não conhece, é o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, né? Inclusive, você que trabalha com o mercado de carbono, né, a gente faz um trabalho, Silvia, junto à CAF aqui no Brasil, que é a criação de um observatório latino-americano e caribenho para monitoramento de mercados de carbono na região, seja, né, mercado de carbono, né, voluntário ou regulado. Então, a CAF é uma iniciativa, né, é um banco de desenvolvimento, né, local, regional aqui, né, na região da América Latina e Caribe, que aporta também muito recurso nessa agenda. Então, eles colocam que eles vêm muito, né, de CAF, Banco Europeu de Investimento, e também do BID. Tá? Sendo, em termos percentuais, a maior parte vem da CAF, 23%, 22% vindo do BEI, né, que é o Banco Europeu de Investimento, e 21% do BID. Tá? Então, esse 97%, né, eles quebram essas informações desta maneira aqui. Tá? Deixa eu ver se tem algum outro resultado aqui também ligado aos 97%. Não, são basicamente esses. Tá? De qualquer maneira, né, eu até dou essa dica para vocês, né? Você que está na PUC, então, mais fácil ainda, porque o CPI é da PUC, né, aqui no Brasil, né? Então, o CPI, ele está. Não sei se a PUC que você faz mestrado é a PUC Rio? Isso, na PUC-Rio. Melhor ainda, porque o CPI é associado à PUC-Rio, né? Então, e eles são muito abertos a diálogo, né? Então, eu acho que, né, até a oportunidade, né, de conversar, dialogar com eles, para entender mais, né, esses números, né, eu acho que tem muito potencial. Seja porque eles são muito abertos para diálogo, né? Já tive várias conversas também paralelas com eles também, seja porque você está na instituição, né? Então, talvez, se você quiser explorar em mais detalhes esse número, talvez valha a pena trocar uma ideia com eles, né? Mas no relatório, né, o que tem aqui no relatório são essas informações que eu partilhei aqui com vocês. Ok? Maravilha. Muito obrigada, Luan. Imagina. E aí, Pedro Peçanha, Beleza. se você quiser falar. Oi, Pedro. Ótimo. Obrigado, Felipe. Não. Bom dia a todos. Obrigado pela apresentação, Luan. Sou Pedro Augusto, sou aluno do doutorado da UFRJ em Engenharia de Produção. Para quem não me conhece, mas o Luan já sabe que eu sou orientando dele. Então, Luan, só nesse contexto também de buscar esses instrumentos financeiros para o desenvolvimento sustentável, e aí eu ressalto a ODS 14, que é a Vida na Água. Eu queria saber se existe a existência de instrumentos financeiros para promover essa economia azul, e isso está muito relacionado com a aula anterior, que foi ressaltado da importância dos mares para a gente poder regular o clima. Então, quais seriam esses instrumentos financeiros para a economia azul e se eles estão sendo pensados e discutidos no cenário local ou internacional com uma maturidade maior? Obrigado pela pergunta, excelente, né? E extremamente oportuna quando se trata de Brasil, né? Quando a gente olha para essa agenda de financiamento, a gente chama dessa agenda de Blue Finance, né? Ela existe, tá? Existem vários instrumentos, né, ligados aí, né, à parte dessa agenda de Blue Finance. Um deles eu destaco, um dos principais, são os títulos azuis, chamado Blue Bonds, né? Então, até mencionei, né? Green Bonds, Climate Bonds, Social Bonds, Blue Bonds, né? Então a gente tem aí vários títulos, por exemplo, né, chamados de Blue Bonds, que eles estão olhando, por exemplo, para instrumentos de dívida, que vão estar voltados para financiamento de projetos ligados ao oceano, né? A gente tem, por exemplo, fundos específicos, né, voltados para a agenda, também Blue, né, ligado, por exemplo, a fundos para apicultura, fundos voltados para a energia dos mares e oceanos, fundos para você poder pensar, né, biotecnologia azul,
Vou dar aqui alguns exemplos clássicos, né, que existem aí de fundos famosos, né? A gente tem, por exemplo, né, o Blue Forward Fund, é um fundo super clássico, né, famoso aí na área da agenda azul. A gente tem por exemplo, o Growth Blue Fund, é um outro fundo também que trabalha com essa agenda. Então, temos também instrumentos, né, de blended finance, então a gente está olhando aí para iniciativas, né, casos clássicos, por exemplo, na Austrália, Nova Zelândia, né, são regiões onde a gente tem bastante avanço, né, nessa agenda. Temos parcerias públicos-privadas, tá, associadas aí à agenda de Blue, né, entendendo aí a perspectiva de de blended finance, entender aí, né, como várias fontes de financiamento podem aportar para a agenda, e também, né, iniciativas no Brasil, né? Então, no Brasil, por exemplo, eu destaco em particular, né, o BNDES, ele tem lá, por exemplo, né, um fundo chamado Fundo de Marinha Mercante, né, que acaba sendo um fundo, né, que vai olhar bastante aí para pesquisa e inovação, né, na agenda de Blue, tá? E existem outros menores, no próprio Fundo Clima. O Fundo Clima, por exemplo, ele vai olhar, né, tem linhas específicas do Fundo Clima que vão trabalhar, por exemplo, Pedro e demais, né, a questão específica de o quê? Conservação marinha, adaptação climática costeira. Então, existem esses fundos. Né? Curiosamente, eu acompanho também bastante essa agenda, porque existe um grupo aqui no Brasil, vou aproveitar para falar sobre ele, chamado GEM, né? Grupo Economia do Mar, né? Que é um grupo também, né, que vai estudar aí várias iniciativas ligadas à agenda econômica do mar. Quem coordena esse grupo, inclusive, é o meu irmão gêmeo, né? Eu tenho um irmão gêmeo que atua nessa agenda também de clima aí, né? Ele acaba circulando aí em algumas agendas. Estou vendo aí pessoas que já foram, inclusive, né, trabalham com o meu irmão, já trabalharam com o meu irmão, foram alunos dele por aí, né? Ele coordena essa agenda de Blue Finance dentro da Marinha do Brasil. Ele é professor da Marinha, né? E dentro do GEM a gente tem um grupo específico de pesquisa, né, uma linha de pesquisa na área de Blue Finance, né? Que eu estou lá, né, coordenando essa agenda. Então acaba que eu conheço bastante, né, da agenda de Blue, porque eu trabalho, né, junto aí também ao meu irmão, né, entendendo essa agenda, né? E no Brasil, em particular, super importante, porque eu tive agora recente, né? Aconteceu agora recentemente, em junho, tá? Lá em Nice, na França, o NOC3, né? Que é a Conferência da ONU para Oceanos, né? E aí eu representei a comitiva brasileira oficial, né? Eu e meu irmão fomos representando na comitiva brasileira oficial lá para Nice, para a França, para justamente discutir, né, o potencial que essa agenda de Blue Finance tem, né, pode trazer para a agenda de clima, e como que o Brasil, no contexto da COP30, né, pode se aproveitar do que a gente está chamando, né, de Ocean-Based Climate Solutions, né, ou seja, soluções climáticas baseadas em oceano. Né? Então, como que a gente pode associar o oceano como uma perspectiva da agenda de clima e como que os projetos e soluções na agenda de clima, né, baseados em oceanos, podem apoiar, né, para o alcance da meta brasileira da NDC. Então, tem muito potencial aí nessa agenda. Ainda destaco, Pedro, muito pouco, né? Então, eu oriento aí alguns alunos, inclusive em parceria com o meu irmão, né, na COP e na Marinha, né, nessa agenda, né? A gente participa de algumas bancas também ligadas a essa pauta, e o que a gente percebe é que é uma pauta ainda bastante emergente, ou seja, né, ela ainda é muito marginal, no sentido de muito pequena, né? Então, também para quem está trabalhando aí, né, nessa agenda de financiamento, ou pretende trabalhar com pesquisas na área de mestrado e doutorado, né, com a agenda de clima, fica aí uma grande potencialidade de estudo, né? Trabalhar com a agenda de Blue Carbon, eu diria que para os próximos anos aí é uma das principais agendas que vão emergir aqui no Brasil, tá? Então fica aí também essa dica aí para quem quiser trabalhar com essa pauta. Perfeito, professor. Obrigado. Ian, por favor, se apresenta para a gente e coloca a sua pergunta, por gentileza. Bom dia, pessoal. Agradeço, Luan, pela aula. Eu sou do Observatório Internacional da Juventude e a minha pergunta é uma coisa mais geral, que eu também não sou da economia, pensando um pouco nesse histórico dos países exigindo reforma do sistema financeiro. E aí eu queria entender um pouco do que está sendo cobrado e se você tem algum conhecimento, já que é uma coisa muito recente, sobre essa nova convenção que eles estão tentando implementar de cooperação tributária internacional. Ótimo tema, um tema super inclusive, do momento, né, assim, né, realmente, inclusive essa discussão toda aí de taxação, né, dos milionários, né, então realmente o tema, né, da reforma tributária de modo geral é um grande tema. Por acaso ontem, né, eu estava discutindo, eu coordeno, como eu falei para vocês, o GFIS, né, e aí dentro do GFIS a gente tem uma linha de pesquisa, né, específica na área de mercado de carbono, né, e a gente teve uma reunião ontem com a equipe, e aí eu estava falando sobre isso, sobre a importância da gente entender, né, o debate da precificação de carbono aqui no Brasil, né,
muito focado, né, na agenda de mercado de carbono, olhando para o tema tributário, que acaba sendo um tema, pela complexidade que se tem, né, um tema extremamente negligenciado. Né? Eu estou atrás, já fica até o convite. Quem quiser fazer um mestrado ou um doutorado na UFRJ ligado a essa agenda, me procure, porque eu preciso de alguém para trabalhar com essa pauta junto a mim. Né? Eu tenho aí um orientando de doutorado, Thiago, né, que trabalha, né, que é advogado e contador, né, que trabalha aí com essa pauta comigo, mas eu preciso de mais profissionais, né, trabalhando com essa pauta. Então, tem todo um debate sobre, de fato, aí a reforma, né, do sistema, né, financeiro, né, inclusive tributário, né, internacional. Não se tem, Ian, grandes recomendações. O fato que se coloca é a necessidade de se pensar a arquitetura, né, financeira global, né, entendendo os fluxos de capital voltados para o sul global. Então, essa é a grande, né, eu diria assim, a grande pauta, né, quando a gente fala dessa reorganização da arquitetura global de financiamento, é o olhar do sul global. Por quê? Porque quando a gente fala das metas do Acordo de Paris, né, o Acordo de Paris ela coloca 1,5 grau, né, até 2030. Como é que foi criado o Acordo de Paris? Né? Não sei se foi falado na aula passada, mas o Acordo de Paris ele foi criado como? A UNFCCC estabeleceu o acordo e ela pediu que os países criassem as suas INDCs, que eram as suas propostas de descarbonização. Uma vez que essa proposta foi ratificada, ela virou NDC. Então, os países têm NDCs e essas NDCs elas são locais. Cada país cria o seu, né, a sua NDC, até por um tema de soberania nacional. Não sei se tem gente de RI por aí, mas sabe que a ONU não pode intervir, né, no sistema, na soberania do país e dizer você vai fazer assim, você vai fazer assado. Isso não existe. Né? Então, ela deu orientações e cada país criou a sua proposta. Só que o problema é o seguinte, os países em desenvolvimento, né, os países do sul global, eles têm propostas que muitas vezes não, quando você soma as propostas de todos os países da UNFCCC, você não alcança 1,5 grau. Essa modelagem já foi feita. Né? O estudo, né, lá atrás, que foi feito na época do Acordo de Paris, mostrava que se os países fizessem o mínimo que eles estavam dizendo que fariam nos seus estudos, a alteração climática seria da ordem de 6 graus Celsius. Né? E o que o Acordo de Paris colocava lá atrás era 2. Ou eles falam de 1,5 grau. Né? Por isso que a proposta do Acordo de Paris é de que haja revisões a cada 5 anos. Então, este ano de 2025 é um ano de revisão. Né? Então, os países vão precisar apresentar a revisão da NDC. Por quê? Porque ficou a necessidade de fazer esforços adicionais. Só que você pode cobrar de países do sul global o mesmo esforço dos países desenvolvidos, de uma Noruega, de uma Alemanha? Não faz sentido. Né? Então, o elemento social vem muito forte. Né? Então, o que se coloca em termos de arquitetura global é como é que a gente vai discutir os fluxos de capital para apoiar esses países do sul global em termos de, né, orientação na direção, né, dessa mobilização. E muito pode vir através dos sistemas financeiros internacionais e também da própria revisão das estruturas tributárias desses países. Né? No Brasil, por exemplo, a gente tem um debate, né, de anos acontecendo aí no Congresso, que é da reforma tributária verde, né? Que é como você pode pensar os próprios instrumentos nacionais de financiamento, né, de estruturas, né, tributárias, para poder apoiar e gerar receita para essa agenda. Né? Então, acaba que assim, não se tem grandes, né, conclusões, infelizmente, né, com relação a essa pauta. Existem alguns debates internacionais sobre mobilização de recursos, né, para direitos especiais de saque, né, do FMI. Né, existem discussões também ligadas, por exemplo, né, a você pensar o papel do Fundo Monetário Internacional, do FMI, né, alocando recursos, né, de blended finance para, né, países em desenvolvimento, mas ainda está muito num debate. Né? Existe uma expectativa, inclusive, com relação ao avanço sobre isso na COP30. Tá? Tem aí grupos específicos, né, multilaterais, né, no âmbito do G20, por exemplo, discutindo esse papel, né, das estruturas do sistema financeiro, né, internacional e como que isso pode ser, né, utilizado para pensar desenvolvimento local. Eu participei de um projeto recentemente com a Comissão Europeia, né, que foi liderado pela Alemanha, que era um projeto que, por exemplo, falava o seguinte: como que a gente pode repensar a estrutura tributária do setor de óleo e gás no mundo,
de geração, né, de produção de óleo e gás no mundo, como que as receitas provenientes dessa produção de óleo e gás no mundo pode gerar um fundo climático global e quais poderiam ser a gente chama de reciclagem de receita, quais poderiam ser as formas de você alocar a receita desse fundo na economia, sobretudo em países em desenvolvimento. E qual seria o impacto macroeconômico desse estudo? Eu posso até compartilhar esse estudo depois com vocês, vou botar lá. Infelizmente, ele é um estudo que está em inglês, né? Não sei, né, como é que fica essa questão, mas hoje em dia tem IA, né, para ajudar a gente, mas é um estudo que foi, né, internacional, então ele está em inglês, e eu coordenei esse estudo, né, junto aí à Comissão Europeia, para a gente poder entender quais poderiam ser os impactos de você pensar toda a receita do mercado de óleo e gás jogando para o desenvolvimento dos países do sul global. E é um estudo super bacana, que a gente vê o potencial que essa indústria pode gerar, né, desenvolvimento local. Então é isso que a gente está fazendo, né, tentando entender como a gente pode realocar essas receitas, esses fluxos, para tentar, né, apoiar aí o desenvolvimento de países, né, do sul global. Ok? Oi, Ian. Foi sim, obrigado. Obrigado, professor. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta ou comentar o que achou da aula? Oi. O Pedro Paulo, ele falou que ia tentar fazer uma descrição no chat, mas eu acho que ele ainda não fez. Pedro, se você quiser, pode escrever, viu? A gente pode ler. Ele falou, professor, normalmente estou um pouco impossibilitado para abrir a câmera e por conta que estou no trabalho. Tem problema eu escrever aqui, por aqui minha apresentação? Se você quiser, Pedro Paulo, não sei como você prefere ser chamado, pode escrever aqui no chat, tá bom? Fica à vontade, eu também estou lendo aqui o chat, fica à vontade. É isso. E se tiver mais alguém que não tinha sinalizado aqui no chat, mas quiser entrar aqui na roda, falar alguma coisa com o professor, fica à vontade, viu? Agora é hora. Por sorte, vou voltar daqui acho que umas 2 semanas eu volto. Então, né, se houver outras dúvidas também, a gente pode falar lá para frente. Mas se tiverem, né, questões, eu ainda sigo aí à disposição. Sim. Enquanto alguém... Oi, Milena. Diga. Eu tenho uma aqui. Professor, obrigada pela aula. Super, super boa. Dúvidas sobre fundo perdido e o papel disso nessa arquitetura aí de finanças climáticas, né? Como é que isso combina com outros instrumentos reembolsáveis ou não? Qual a sua visão? Olha, eu vou te ser bem sincero, tá? É uma discussão bastante negligenciada, assim, bastante na área econômica, a gente chama isso second best, né? Ela não é um debate que está na crista da onda. Esse fundo perdido que você está falando é o quê? São grants, é filantropia, é isso? Sim. Pronto. Né? O Brasil, eu até mencionei isso, né? A gente não é um país que tem cultura de filantropia. Né? O país clássico em filantropia, né, são os Estados Unidos, né? Apesar que a atual geopolítica climática norte-americana está bastante complexa, não vou nem abrir esse parênteses, né? Mas o fato no Brasil a gente tem, né, esse capital filantrópico, ele não é o prioritário, né? A gente, até vendo os montantes, né? A gente vê que existe um fluxo. Eu destacaria aqui algumas iniciativas, né, que eu já até mencionei na aula de hoje, né? Eu destacaria aqui né, Instituto Clima e Sociedade, né, o ICS, e o próprio Instituto Itaúsa, né, que são instituições, né, que vêm aí desenvolvendo um papel fundamental, né, na agenda filantrópica brasileira, né, quando a gente está olhando para a agenda especificamente de clima, tá? Apesar do próprio ICS, né, também olhar para outras pautas mais sociais, né, tudo isso. Então, né, a nível de Brasil, né, a gente tem aí essas instituições que eu diria que são as principais, né, que estão aportando nessa agenda. Existem fundos também, né, climáticos internacionais, né, que têm uma perspectiva, muitas vezes até, né, aspas, tá, filantrópica, o próprio, né, Fundo Verde para o Clima. A gente tem aí um olhar nessa perspectiva, mas o Brasil ele não é um país que tradicionalmente, historicamente, até se a gente fosse olhar, né, se a gente for olhar aí a história da gestão ambiental, não é nem climática, né, a história da gestão ambiental no Brasil, né, ela não tem, né, uma perspectiva filantrópica. Ela tem um olhar bastante de governo, né, financiamento público, né, historicamente, e também financiamento privado, via fundos, né, via transferência direta. Mas no Brasil eu destacaria essas duas instituições, né, né, esses dois atores, né, que curiosamente também, né, estão aqui, né, envolvidos nesse projeto. Né? Então, né, o próprio museu tem aí, né, participação do ICS, né, a iniciativa que tanto eu quanto a Linda Vicarina já entrou aí, né, o Climate Finance Hub Brasil, a gente está, né, trabalhando diretamente aí
com, né, o Instituto Itaúsa, com o IGS, uma outra instituição também filantrópica internacional, que é a Climate Arc, uma instituição britânica, né? Então, acontece, eu não vou dizer que ele não existe, mas ela não é a prioritária, inclusive em termos de atores, né? São poucos os atores, poucos players atuam nessa agenda. Obrigado, professor. Eu vi que o Gilberto levantou a mão. Daí, Gilberto, se você pudesse apresentar e fazer sua pergunta, a gente amarra o bloco de perguntas e respostas agora com a sua, o retorno do professor. A gente pode fazer mais algum comentário, mas aí a gente a gente se despede do Luan, faz o intervalo, a gente vai testar a câmera, o microfone da Linda para a gente poder começar a aula depois de um breve intervalo, tudo bem? Vai lá, Gilberto, por favor. Bom dia, professor, obrigado pela aula. Meu nome é Gilberto, eu sou diretor de sustentabilidade do Instituto Ser Brasil. Essa entidade, né, essa organização não governamental, fica aqui no Ceará, na região de Jericoacoara. E a gente está trabalhando hoje, né, além de vários outros tipos de trabalho que a gente desenvolve aqui na região, muito voltado para a cultura, memória, a gente também está trabalhando com Guardiões do Clima, que é um projeto que está acontecendo na Bahia, e a gente quer transformar o nosso destino em um destino Guardiões do Clima. Uhum. E a gente está no início desse trabalho, né, buscando empresas parceiras que queiram, né, ajudar a trabalhar. E eu queria perguntar para o senhor, nesse momento, né, quais os melhores órgãos financeiros que a gente busca, que eu preciso buscar para ajudar também nesse projeto aqui na nossa região? Pergunta difícil, né? Pergunta de consultoria. Vamos lá. O que eu vejo, né? Eu não conheço, né, a fundo a sua região para poder, né, dar uma orientação melhor, né? Mas o que eu começaria, né? Como é que a gente pode começar a olhar para isso? Primeiro, verificar, né, naquela estrutura que eu mostrei para vocês, né, de atores envolvidos. Então, a gente tem, por exemplo, bancos, né? Não sei se existe um banco, por exemplo, de desenvolvimento na região que tenha algum tipo de linha, né, de financiamento, de crédito, enfim, né, que possa ser, que possa apoiar nesse processo, tá? Então, dá uma olhada de se tem algum tipo, né, de banco regional, né, de desenvolvimento que tenha linhas de crédito específicas, né, ou que tenha algum tipo de instrumento financeiro, não apenas linha de crédito, né, mas também a questão de outros tipos de instrumentos financeiros. Por exemplo, o próprio BNDES, ele é um banco nacional de crédito, né, muitas vezes, mas ele tem outros tipos de instrumentos também que ele trabalha. Então, dá uma olhada primeiro por aí. Escalona isso para outros níveis. Então, por exemplo, o próprio BNDES, certamente, o BNDES ele vai ter ali, né, iniciativas, enfim, né, que possam estar alinhadas, né, com essa perspectiva. Então, acho que também vale a pena você dar uma olhada para isso. Tá? E, né, de maneira maior, né, instrumentos globais, né, de financiamento, fundos globais. Mas aí eu diria para você primeiro começar a olhar de baixo para cima. Tá, primeiro ver na sua região, né, o próprio, né, o Banco, né, do Nordeste, vai subindo até o nível nacional de BNDES, para depois você verificar se vai ser necessário extrapolar para a parte internacional. Ok? Ótimo. Obrigado, professor. Obrigado. Greta, você quer falar ou você vai escrever e a gente lê? Aí a gente fecha esse bloco. Posso falar. Desculpa não ligar a câmera, que nem sei se vocês estão me ouvindo direito, meu internet está muito ruim. Eu só queria fazer... Bom dia, professor, obrigada, muito interessante a sua apresentação. Só complementando a pergunta anterior da Milena, eu concordo com a sua fala, eu trabalho atualmente na delegação da União Europeia no Brasil, tenho uma longa experiência com filantropia, concordo, né, com os valores baixíssimos que a gente tem quando a gente fala de doação, né, um dado antigo, não sei se está atualizado, é que apenas 2% da filantropia global financia mudanças climáticas. Então, realmente, né, a cooperação internacional, aqui na União Europeia mesmo, no Brasil, financia muito pouco essa agenda, mas tentando conectar com a fala inicial sobre justiça climática, como você vê, porque como é que a gente faz para garantir, né, os direitos e os acessos das populações mais vulnerabilizadas, que, né, acho que os créditos, né, todos esses investimentos, essas finanças com retorno, para mim é uma conta que não fecha, e realmente acho que preocupante essa pouca disponibilidade de recursos, né, a fundo perdido, doação, como a gente queira chamar. Como que você vê isso pensando, né, na necessidade, por exemplo, de preparação para adaptação climática e tudo mais dessas comunidades mais vulneráveis?
que eventualmente não tenham capacidade de pagar esses retornos desses créditos, por exemplo? Acho que você está no mudo. Perdão. Excelente pergunta. Poderia ser uma aula só sobre esse tema, porque a gente traz aqui a pauta, né, de crédito de carbono e, ao mesmo tempo, traz a pauta da adaptação, que é fundamental. Eu vou tentar ser bem enxuto aqui na resposta, até, né, por conta da sequência que a gente vai ter aqui. Eu destacaria aqui vários elementos. Primeiro que é o seguinte, né, primeiro tem um lado regulatório muito forte, porque, por exemplo, se a gente for olhar hoje, né, para a lei, né, ligada aí ao mercado de carbono, que foi lançada no ano passado, né, o SBCE, que é o Sistema de Comércio Brasileiro de Emissões, na própria lei já é estabelecido, né, toda a questão da preocupação, né, com as comunidades tradicionais, ribeirinhas, quilombolas e populações mais vulneráveis. Né? Então, isso é, de fato, né, algo que a gente está tentando, no Brasil, em particular, amarrar a nível de regulação, já de cara. Né? Então, é uma coisa top-down. Né? Quando a gente fala de política climática, a gente fala de instrumentos econômicos e instrumentos não econômicos. Uma legislação é um instrumento não econômico. É uma legislação, é top-down, vem de cima para baixo, você aceita e é isso. Né? Então, na própria legislação já é estabelecido, né, a necessidade de você ter uma preocupação com a questão das populações, né? O aspecto social já é muito claro, né, nesse elemento. Então, primeiro ponto. Um segundo ponto que eu destacaria aqui muito forte, né? Claro, né? A lei foi lançada no final do ano passado, ainda estamos no processo de regulamentação. Vou falar sobre isso na próxima aula, mas tem aí até 5 anos para você regulamentar todo o processo. Eu trabalho diretamente aí com o Ministério, né? Com o MIDIC, com a Fazenda, desenhando, né, a parte regulatória da lei, né? A minha tese de doutorado, inclusive, suportou a criação, né, do mercado de carbono aqui no Brasil, então eu acompanho muito de perto essa discussão e aí na próxima aula a gente vai aprofundar. Mas o fato é, já foi previsto na lei a criação, a contemplação, melhor dizendo, do elemento social na perspectiva. Então, isso aí já está claro, né? Porque se você deixar, né, para outros tipos de instrumento, por exemplo, né, deixar para regulamentação ou para que seja algum tipo de instrumento infralegal, você pode perder a relevância do processo. Né? Então, já na lei, isso está previsto, né? Se você der um Ctrl F na lei do SBCE e escrever social, comunidade, você vai encontrar referências, né, a esses elementos. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, Greta, e aí muito legal também, assim, de se parabenizar a iniciativa do governo nesse sentido, a forma como está sendo conduzido o processo. Então, a gente tem, por exemplo, a lei. Né, a gente tem em paralelo acontecendo, não sei se vocês estão acompanhando isso, o Plano Clima, inclusive, está em consulta pública. Né? O que é o Plano Clima? O Plano Clima é a forma de você traduzir em metas setoriais, seja para mitigação ou para adaptação, tudo que precisa acontecer na agenda, né, climática do Brasil. Então, a gente tem um plano clima que está aberto para consulta pública até segunda-feira que vem, até dia 18, né, são 7 planos de mitigação que estão abertos agora para revisão, né, o plano de indústria, energia, né, agricultura e pecuária, resíduos, transportes, enfim, vários setores estão ali, e o plano clima, ele começou o trabalho, né, priorizando, curiosamente, a agenda de adaptação, tá? Então, os estudos, inclusive a adaptação, são 15 sub-itens, né, no Plano Clima. Então, a gente tem o estudo de adaptação do Plano Clima, né, extremamente detalhado, quando a gente vai olhar para a agenda de adaptação. A gente está olhando na adaptação, por exemplo, Greta, a gente está olhando para temas mais genéricos, né, da agenda de clima, como biodiversidade, agricultura, né, energia, transporte, mas lá dentro do Plano Clima de adaptação, né, e aí eu sei bem, porque eu também estou revisando o Plano Clima, né, pelo Climate Finance no Brasil, a gente tem, por exemplo, uma subseção específica do Plano Clima para povos indígenas, uma subseção específica para igualdade racial, né, e combate ao racismo, uma outra específica para povos e comunidades tradicionais, uma outra para o tema de saúde, enfim. Então a gente tem aí vários sub-itens do Plano Clima de adaptação voltados para essa agenda. Então, a expectativa, Greta, né, que se tem é que justamente o Plano Clima, seja ele o de adaptação, sobretudo de adaptação, mas também o de mitigação, né, levem em conta essa perspectiva, né, dos elementos sociais, né, e isso já está contemplado na própria estrutura do plano, porque nós temos planos específicos para isso. É importante que a gente entenda que no Brasil a gente tem um processo participativo, né? Chama, inclusive, né, Brasil Participativo, uma plataforma pública, onde toda e qualquer pessoa pode fazer contribuições, né, pela sua conta do GovBR, correto? Botaram ali agora, né? Para os relatórios, né, que são lançados pelo governo. Né? Então, é uma oportunidade também da gente poder se fazer presente, né? E não esperar o relatório ser lançado e falar, mas não considerou. Tá bom, mas cadê o seu papel de cidadão e de cidadã de contribuir com a revisão do documento?
né? Então, convido aí também todas e todos a fazerem parte da revisão do Plano Clima, que está aberto até domingo, né? Então, você pode eventualmente pegar lá um relatório que seja de interesse específico, né, da sua agenda e tal, olhar ele, contribuir, revisar, né, e trazer perspectivas, né? A gente, no Climate Finance Hub Brasil, por exemplo, está fazendo uma revisão completa do documento, né, do Plano Clima, né, mitigação, que a adaptação já fechou a consulta pública, só está aberta agora para mitigação. Então, eles estão revisando aí a mitigação e fazendo todo um detalhamento também subsetorial, olhando para transporte, indústria e energia, que são os nossos setores prioritários hoje dentro do Hub. Ok? Obrigado, professor. É muito legal esse convite, né? Porque às vezes parece que para participar desses processos de consulta você precisa fazer parte de alguma instituição, e parece muito distante. Então é legal esse convite, essa provocação mesmo para participação social, popular, de consulta a políticas públicas tão importantes quanto essa. Professor, eu te agradeço muito aqui em nome da equipe do museu, do curso, pela sua aula, que foi maravilhosa, tão completa, em tão pouco tempo, principalmente trazendo à luz assim, a questão da transição justa, pelo conceito da justiça climática, para essa agenda, né, de finanças, que às vezes parece fria e distante disso, né? Então, foi super importante entender isso com você. A gente vai estar com você de novo em outra aula, então o pessoal vai te ver de novo, vai poder falar com você mais uma vez. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua aula, foi muito especial, e até a próxima, viu? Obrigado, Felipe, a equipe aí envolvida no processo. Fico à disposição, a gente vai se encontrar aí algumas semanas à frente e a gente segue com esse debate. Obrigado, Isso pessoal, um aí. abraço. Tchau, Perfeito, tchau. obrigado. Obrigado.